Bora falar das minhas leituras de janeiro? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje eu trouxe um resumão das minhas leituras do primeiro mês do ano. Tô tentando voltar com esse tipo de conteúdo aqui pro canal para fazer um apanhado geral de tudo que eu li, porque às vezes a gente não faz resenha ou a gente não comenta muito sobre as nossas leituras, né? Pra quem não me acompanha no Scooby, às vezes fica meio perdido. Então eu resolvi voltar com esse tipo de vídeo. Não sei se eu vou conseguir chegar até o final de 2022 fazendo isso, mas eu creio que vai dar certo. Com o resumo, então, das minhas leituras do mês, pra vocês poderem pegar indicações, tá? E janeiro, gente, foi um mês muito tranquilo, assim, em relação às leituras. Eu não li tanto, até porque eu viajei, fiquei 15 dias com o Pablo, basicamente, então eu não tive tempo pra ler, mas no início do mês ali eu li alguns livros e eu totalizei 6 livros lidos em janeiro. Eu esperava ter lido muito mais, mas eu percebi que ao longo dos anos o meu ritmo tá caindo. E isso é normal, tá? E tudo bem, não tem problema a gente ficar lendo menos do que antes, o importante é ler. Então finalizei ali 6 livros e as 2 primeiras leituras, né, do início do ano, na verdade foram leituras que eu comecei lá em 2021, mas que infelizmente eu não tinha conseguido finalizar no ano. Então bora começar falando de Sangue e Cinzas, né, que foi a minha primeira leitura de 2022. Eu comecei esse livro, gente, lá no Pandora Book Club, a gente fez uma LC dele, a gente começou dia 18 de novembro, se eu não me engano, tá? E se você também quiser conhecer mais sobre esse clube de leituras que eu tenho com mais 4 amigas, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo pra vocês entenderem um pouco mais do rolê. Enfim, gente, comecei, tava tudo certinho, tava lendo, amando, mas dezembro, né, gente, o último mês do ano, realmente foi muito complicado continuar. Eu tava trabalhando bastante, não tava conseguindo intercalar a leitura com esse trabalho, então foi realmente muito complicado, e de Sangue e Cinzas acabou ficando ele pra escanteio. Quando o ano virou, eu enfim voltei a ler esse livro e finalizei ele em 2022 e eu amei, achei uma leitura muito gostosa. É um livro bastante grande, porém ele é muito fluido porque a narrativa da Jennifer é muito rápida, sabe? É claro que em alguns momentos ela escreve muito, poderia ser um pouquinho mais enxugado, poderia, mas de modo geral foi uma leitura muito boa, eu gostei bastante. Eu não tava pensando em continuar a leitura dos livros, eu confesso pra vocês, porque quanto maior o livro, mais preguiça eu tenho de continuar. Só que eu gostei muito do final, tem bastante potencial, então com certeza eu vou finalizar essa série. E aqui a gente vai conhecer a Poppy, que é uma garota, uma donzela, que é muito importante pro reino em que vive, mas pelo fato dela ser a donzela, ela precisa ter certas posturas, então espera-se dela algumas coisas que a Poppy está cansada de ter que fazer. E essa questão dela de ficar se sentindo presa dentro de uma gaiola, não necessariamente uma gaiola de ouro, faz com que ela comece a ter dúvidas sobre o papel dela naquela sociedade. Será que realmente ser uma donzela é importante? Por que não contam pra ela o que vai acontecer na sua ascensão? Que é uma das coisas que também mais preocupa ela, né? Porque pra ela poder realmente virar aquilo que todo mundo espera que ela seja, que é a donzela, ela precisa ascender, ou seja, passar por um ritual. Um ritual em que ninguém sabe o que de fato acontece, só os ascendidos, que são as pessoas que já passaram por ele, mas eles não contam. Então a gente também fica meio que perdido no rolê, porque a protagonista não sabe essas informações, a gente vai descobrindo ao longo da leitura, à medida que a personagem também descobre. E aí a gente tem um romance dela com o Hawke, que é designado para ser o seu guarda pessoal. E eu gostei muito desse romance, porque é um romance, assim, que tem bastante tensão sexual, os personagens têm uma química muito legal, e o Hawke, ele sempre tenta mostrar que a Poppy, ela é muito mais do que uma donzela, ela é muito mais do que aquilo. Então é muito legal a forma como a autora constrói essa narrativa, constrói esse relacionamento. De ponto negativo, eu só posso citar que os plots foram muito previsíveis, na minha opinião. Algumas coisas eu já saquei, e em relação à fantasia, seguir uma temática, eu acho que ele não é surpreendente nesse sentido, porque se você ler alguns tipos de livros, você vai sacar o plot muito facilmente, tá, gente? Porque não sai do óbvio. Mas é claro que tem algumas coisas que você não consegue prever, que são realmente surpreendentes. Mesmo assim, gente, de Sangue e Cinzas foi realmente uma leitura muito legal. Até hoje estou panfletando esse livro pra vocês. E se vocês não leram, eu acho que vocês vão curtir bastante. Então aproveitem aí e coloquem de Sangue e Cinzas na sua wishlist. E a minha segunda leitura também começou em 2021, que eu finalizei em 2022, que foi Nos Braços do Fazendeiro. Pra quem não sabe, eu sou parceira da Mai, né?
então ela libera ali durante 3 meses parceria para cada lançamento dela, e eu tinha me inscrito, passei, comecei a ler o livro, né, porque ele faz parte de uma série, eu já tinha lido o primeiro antes, que é Nos Braços do Fazendeiro, e eu gostei muito, só que o livro, gente, no início, não sei, não tava fluindo tanto quanto eu gostaria, tava meio lento, assim, sabe? Então eu deixei ele de lado mesmo, porque eu queria esperar o momento em que ele me chamasse pra gente continuar a história. E aqui a gente vai conhecer ali, basicamente, o Enemies to Lovers, e a gente tem a Violeta Braga, que é a nossa segunda irmã Braga dessa série, né, uma trilogia que vai focar nessas irmãs, e ela acaba de passar por uma perda muito grande, né, infelizmente a mãe morreu após ser vítima de um incêndio criminoso, então a mãe dela acaba inalando a fumaça, que compromete bastante os pulmões dela, né, traz sequelas para essa mulher, e ela não consegue resistir, passa boa parte ali do seu tempo na UTI, e infelizmente ela não resiste e morre. Então a Violeta, ela tá ainda com uma ferida muito grande, a mãe acabou de falecer, o negócio da família, que é o ramo de flores, está tentando ali se reerguer, porque o incêndio também acabou acabando com as plantações, e nessa situação ela acaba sendo confrontada pelo filho do cara responsável por isso, tá? Então o Gael Bastos, ele é filho do seu Agenor Bastos, né, que é ali o vizinho deles, eles moram em fazendas no interior, e foi ele justamente o responsável pelas queimadas, né? E aí o filho dele, depois de 10 anos, retorna para a cidade, né, para tentar ajudar o pai a reerguer a fazenda, porque aparentemente a fazenda está passando por alguns problemas financeiros. E a Violeta fica puta da vida, fica muito possessa com essa situação, porque primeiramente o Agenor não foi preso, ele não foi responsabilizado pelo que aconteceu, na verdade ele fugiu, então a justiça ainda está procurando ele. Aí tem o Gael, que é o filho do cara que ela odeia, que ela também nunca teve uma boa relação, né? Então esse livro é realmente uma novela mexicana, tá, gente? Porque a gente vai ter personagens ali que vão brigar o tempo inteiro, mas que também vão tentar fingir que a tensão sexual não existe, porque desde o primeiro instante rola aquele match, mas eles são de famílias rivais, né? Então a Violeta, como ela ainda tem muito ressentimento pela família dele, ela não quer se envolver de nenhum jeito. E o Gael, coitado, fica perdido na história, porque o pai dele não contou pra ele a situação em que a fazenda estava, não contou por que ela chegou nesse declínio, então ele fica sem entender o porquê que a Violeta tanto odeia ele. E eles vão acabar brigando pelo terreno das fazendas. E é um livro, assim, gente, super legal. Como eu falei pra vocês, no início foi difícil, mas depois fluiu tranquilamente. Eu gosto muito dessa da Mai, ela é maravilhosa. Amei também o Gael, amei a Violeta, eles têm uma química simplesmente inegável e fantástica. Mas o que me incomodou nessa leitura foi que tem alguns pontos na narrativa que são, assim, repetitivos, eu nem sei se existe essa palavra, repetidos, tá? E algumas coisas me deixaram confusa, porque tinha alguns pensamentos, né, que estavam sendo introduzidos ali na escrita, e de repente o pensamento acabava ou começava uma outra cena totalmente aleatório, se tava, sabe, eu não entendi direito se foi proposital, se foi um problema de revisão, ou se é a narrativa da autora mesmo. Então só por esse motivo que não foi uma leitura, assim, que eu realmente amei de coração. Mas é uma série que eu tenho certeza que tem muito potencial, então se você não leu o primeiro e nem o segundo livro, gente, leiam. Livro nacional com Agroboy, com mulher empoderada e porra louca, eu acho que vocês vão curtir muito Nos Braços do Fazendeiro. E a minha terceira leitura, eu já parti para um suspense, que foi Os Primos, né? Esse foi o meu primeiro livro da meta literária de 2022, e eu tinha que ler um livro encalhado da estante. E eu tava fuçando ali a minha estante, procurando alguma coisa que eu sentisse vontade de ler, e eu vi Os Primos e falei, vai ser esse. E eu fiquei muito surpreendido com a fluidez desse livro. Eu li ele em apenas 5, 6 horas, foi muito rápido. E se você não conhece a escrita da Karen McManus, ela basicamente traz Young Adult como um thriller, então é muito fácil você se identificar com os personagens, você se identificar com a história, porque ela intercala, né, os pensamentos dos personagens, então a cada capítulo ela conta um pouco mais a história de cada um, vai mostrando ali suas questões, seus problemas e tais, e assim, é um livro muito interessante, que vai girar em torno de 3 primos, que são chamados pela avó para passar um tempo com ela no verão. Só que um detalhe muito importante, gente, é que essa avó, ela simplesmente cortou laços com todos os filhos, então ela cortou laços com os pais de cada um, e ela nunca explicou o motivo, simplesmente resolveu deserdá-los e parar de falar com os filhos. Então os 3 jovens, eles vão ali naquele lugar um pouco curiosos para tentar descobrir o que de fato aconteceu, porque que a avó fez isso e como eles poderiam tentar reaviver esse relacionamento entre pai, avó e neto. Só que você sabe, né, gente, que aqui a coisa é mais embaixo, né? Nem tudo é o que parece. E eu amei esse livro justamente por isso, porque nem tudo eu previ. Foi uma leitura realmente muito surpreendente. Eu acho que a autora, ela consegue te cativar com os personagens e também entregar um suspense bem legal
legal, bem diferentão. E se você não tem costume de ler suspense, eu recomendo o livro porque ele não é pesado, tá? Ele não é difícil de ser lido, na verdade ele é muito fluido, como eu falei pra vocês. Ele tem pouco mais de 300 páginas e passa assim muito, muito rápido. Então, recomendo bastante Os Primos, foi uma leitura simplesmente maravilhosa. E tem resenha aqui também no canal, vou deixar linkada aqui em cima. Aí depois de Os Primos, eu aproveitei o embalo e li um romancezinho, né, que era a continuação, a parte 2 de Corações de Gelo, da Judantas. A primeira parte, gente, terminou assim, daquele jeito, com muito gancho, com muitas perguntas não respondidas, e quando ela lançou, eu fiquei muito ansiosa pra fazer essa leitura, e aí eu aproveitei que eu tava saindo de suspense pra pegar esse romance. Esse livro vai focar na história de uma patinadora de gelo que está em ascensão, que é a Kiara. Só que nesse momento da vida dela, em que ela deveria estar ali focando nas Olimpíadas, ela na verdade está passando por uma situação um pouco complicada, né? A Kiara já tá chegando ali no nível de exaustão mental muito, muito grande, devido também à intensidade dos treinos e também à pressão exacerbada que a mãe tem sobre ela para ela alcançar os seus objetivos. E aí chega um momento que a exaustão emocional dela tá tão grande, assim, o psicológico dela tá tão abalado que ela resolve fugir ali, tacar o foda-se e resolve patinar tranquilamente para tentar liberar essas emoções. Só que ela não leva nenhum agasalho, tá muito frio, então o corpo dela começa a ficar muito gelado e ela começa a perder os sentidos. E aí ela salva pelo Nick, que ironicamente é um CEO ali de uma empresa de esportes e que está prestes a contratar a Kiara para ser a garota propaganda da marca dele. Quando ele reconhece ela, ele fica assim em choque em saber que ela é a garota que ele estava pensando em contratar. Então ele salva ela dali, leva ela ali para casa dele, para um lugar mais calmo, mais quente, e rola um clima. Só que a Kiara, como eu falei para vocês, ela tem questões pessoais que são ali derivados da adolescência dela, questões que eu não vou falar para vocês lerem um livro e descobrirem. E a gente vai descobrir que esse romance vai passar por muitos percalços para acontecer. Primeiro porque o Nick, ele é um viúvo que ainda não superou a morte da esposa, então ele não se envolve com ninguém, ele não se abre emocionalmente para nenhum outro romance. E ele também tem uma filhinha de 5 anos, né, que é um outro contraponto muito importante nessa história. E assim, gente, a segunda parte foi simplesmente maravilhosa. Eu amei esse livro porque eu acho que a autora soube trabalhar temas muito pesados, mas com a narrativa muito tranquila, muito leve. Então, eu gosto muito dele justamente por isso, porque além de trazer uma ambientação de patinação no gelo super legal, super diferente e envolvente, ele também traz temas muito interessantes que precisam ser abordados, sabe? E que é legal a autora trazer, assim, de uma forma um pouco mais leve, que não seja tão pesado. Mas lembrando, tá, gente, que esse livro pode gerar gatilhos. Eu não senti nenhum problema com isso, mas se vocês forem ler antes, por favor, confira a indicação ali dos temas que a autora vai abordar para vocês não terem nenhum problema durante a leitura. E depois disso, né, eu acabei lendo Um Toque de Escuridão, que foi uma leitura simplesmente maravilhosa. Eu vi uma amiga minha lendo pelo Instagram e ela me indicou, falou que era uma releitura de Persephone e Hades. E eu gosto de mitologia grega, mas fazia muito, muito tempo que eu não lia nada do tipo. Eu parei com Percy Jackson há 50 milhões de anos atrás. E aí eu resolvi voltar porque eu gosto de romance e eu gosto dessa temática. E eu não sabia muito sobre a história desses dois. Então eu amei a releitura que a autora fez. Em matéria de construção de história, de plots, não é nada surpreendente, tá, gente? O foco mesmo é na construção do relacionamento desses dois, que é um casal muito icônico, né, da mitologia. Mas foi simplesmente maravilhoso porque o Hades é... Gente, o Hades é... Cara, eu não tenho nem palavras pra expressar o quanto esse homem é maravilhoso, sabe? Tipo, o Hulk e o Hades estão aqui, ó, coladinhos para a para, porque eles são simplesmente incríveis. Eu, claro, fiquei babando por ele, né, com certeza. E essa história ele vai contar, então, a vida da Persephone, que é a deusa da primavera, só que numa versão em que ela não tem magia. Então, a Persephone, ela acaba se frustrando porque ela não consegue criar vida, não consegue fazer nada crescer, e resolve, então, morar como os mortais ali, se passar por mortal enquanto ela faz jornalismo. Só que num dia ali da vida dela, ela acaba topando com Hades, né, é um pouco meio que seduzida pela áurea dele, e acaba entrando num acordo em que ela precisa criar vida no mundo inferior ou ela perderia sua liberdade. No caso, ela teria que morar no mundo inferior juntamente com Hades. E nesse rolê todo, Hades vai tentar seduzi-lo, né? Porque existe uma espécie de profecia em que fala-se que os dois vão ficar juntos. Então é basicamente ele correndo atrás dela e ela não querendo. Mas sabemos que ela vai ceder, né? Porque quem não cederia ao Hades, gente? Eu amei uma fantasia com romance hot. Como falei, em matéria de enredo, de plot, não é surpreendente.
diferente, tá, gente? Mas se você quer uma releitura desses dois, que é algo diferente, eu acho que vocês vão curtir. E eu amei, eu achei super fantástico. Só vou reclamar aqui mais uma vez, né, porque eu não paro de falar disso, da revisão. Gente, a revisão peca muito, tem muitos erros, palavras que estão faltando. Às vezes você fica meio perdido porque não tem uma palavra ali que explica o que tá acontecendo. Então, melhor, editora. Mas fora isso, realmente foi uma leitura muito fantástica, eu gostei bastante. E eu finalizei o mês de janeiro com um nacional, que foi uma leitura muito leve, muito divertida e gostosa, de pouco mais de 200 páginas, tá? Então indico também para quem quer algo tranquilo e casou perfeitamente com o que eu estava passando no momento, porque eu tava muito corrido, gente, sério. A viagem com o Pablo foi uma bagunça, foi muita coisa pra fazer. E aí esse livro, como ele é muito curto, muito rápido de ser lido, ele simplesmente se encaixou muito nessa minha rotina louca que eu tava vivendo nesses últimos dias, que foi As Meninas do Cowboy, da Luna Soares. Eu peguei essa indicação de uma amiga também lá no meu Instagram. Eu nunca tinha lido nada dessa autora, mas eu gostei muito, muito da narrativa dela, me identifiquei bastante com a forma como ela escreve. Aqui a gente vai conhecer a Alicia e o Samuel, que são completamente opostos. Ela é uma garota da cidade, né, que tá ali conseguindo ganhar seu espaço comprando e revendendo casa, então ela reforma essa casa e tá conseguindo reerguer um dinheirinho com isso. E a gente tem o Samuel, que é um peão ali que trabalha numa fazenda. Mas ambos têm algo em comum, eles herdam a herança dos pais, né? Os pais de ambos foram casados durante um tempo, mas infelizmente faleceram em um acidente de carro e eles acabam herdando a fazenda e as terras ali, onde o Samuel cresceu a vida toda, mas que por motivos em que ele e o pai discordaram, acabou se afastando um pouco, e eles então descobrem que vieram a ganhar isso juntos e que precisam decidir quem é que vai ficar com o quê. Só que tem um detalhe mais importante ainda, né? Eles têm uma irmã, sim, gente, uma irmãzinha de um aninho chamada Sarah. Então não tem somente eles dois na jogada da herança, mas também a irmãzinha pequena. Só que como vocês já imaginam, né, eles são completamente diferentes, de opostos. Então já começa a rolar faísca entre os dois, muitas tretas, né? O primeiro contato entre eles não é nada bom, porque um quer a casa e o outro quer também. E o fato deles quererem a mesma coisa sempre gera muito atrito, mas que também vai se transformar numa tensão sexual daquelas. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é que ele é muito divertido, ele é muito engraçado, gente, sério, eu amei, porque a Amélia é uma garota da cidade que não tem nenhuma experiência com o interior, e ela é muito focada em tecnologia, focado em coisas que ela pode aprender na internet, e é muito engraçado quando ela quebra a cara, quando o Samuel mostra pra ela que a vida não é só isso, e assim, o romance deles é muito fofo, é construído aos poucos também, e a relação que eles têm com a Sarah também é muito legal, muito bem escrita e feita. Eu amei também, um livro assim que eu recomendo pra vocês conhecerem, é meu primeiro contato com a autora, mas não poderia ter sido melhor. Eu gostei bastante e agradeço também pelas indicações que vocês sempre me dão lá no Instagram, porque vocês sempre me indicam coisa boa. Então eu finalizei o mês de janeiro ali com esses 6 livros simplesmente maravilhosos, foram leituras muito, muito boas. Não teve nenhum livro assim favoritado, mas eu creio que ele virá logo aí, porque a minha TBR de fevereiro tá simplesmente potente. Se você gostou desse vídeo, gostou dos livros, comenta aqui embaixo se você já leu algum, qual é a sua opinião, o que vocês leram no mês de janeiro, comentem aí também. E é isso, gente, esse é o resumo do mês, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo, tchau!